O Sr. Abhishek, acompanhado por alguns de seus colegas do exército e sua equipe, levou Anil até uma fazenda de criação de crocodilos, uma área de turismo durante o dia, mas que também tinha um lado mais sombrio. O Sr. Abhishek tinha alguns negócios por ali, e seus funcionários desconfiavam que algo mais grave estava sendo planejado. E aí, bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje, temos mais uma história de arrepiar, cheia de reviravoltas, e que vai te deixar de queixo caído. A trama vem de Chennai, em Tamil Nadu, na Índia. A história é sobre um cara que é um verdadeiro mestre em conquistar mulheres, mas acaba deixando a esposa e se casando com outra, uma jovem cujo pai é militar da região. E aí vem a parte curiosa. Chennai também é famosa por abrigar o maior viveiro de crocodilos da Índia. Agora, você deve estar se perguntando: como é que os crocodilos entram nessa história toda? O que tudo isso tem a ver? Fica por aí e vamos te contar tudo nos mínimos detalhes. Antes de começar a história de hoje, não se esquece de deixar aquele like, comentar e se inscrever no canal, hein? E, claro, compartilhe essa loucura com seus amigos, porque o que você vai ouvir agora é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Agora, bora mergulhar no que interessa. A história começa com um cara chamado Anil, que nasceu em 1992 em Tirupati, na Índia. Ele era aquele tipo de pessoa totalmente egocêntrica, um verdadeiro playboy, focado apenas em coisas materiais e no próprio bem-estar. Desde pequeno, ele era conhecido como o garoto rico do vilarejo, aquele que só queria saber de luxo e diversão. Depois de terminar o ensino médio em 2011, ele se mudou para Vellore com seu primo, achando que ia arrumar um emprego legal. Mas, em vez disso, acabou trabalhando como garçom em uma lanchonete, gastando todo o dinheiro que ganhava com festas e uma vida regada a excessos. Ele trocava de emprego e de relacionamento o tempo todo, sempre com o lema: a vida é curta, aproveita enquanto é jovem. O primo, que o tinha convidado para morar junto, foi se afastando, achando que Anil estava indo por um caminho bem errado. No começo de 2016, Anil estava ganhando uma graninha como freelancer, oferecendo cartões de crédito em shoppings. O pagamento? Quase nada. A comissão só caía quando alguém realmente era aprovado, e acredite, isso não acontecia com frequência. Até que, nesse meio tempo, ele conheceu Anjali, uma mulher 3 anos mais velha que ele, que trabalhava em uma empresa de seguros em Vellore. Anjali se interessou por Anil, e os dois começaram a se aproximar. Ela o convidou para trabalhar na empresa dela e Anil, claro, aceitou na hora. O relacionamento deles ficou sério muito rápido, e Anjali até convidou Anil para morar com ela, para economizar dinheiro. E quem é que não aceitaria aluguel grátis, né? Eles até contaram aos vizinhos que estavam noivos. A convivência facilitou a vida de Anil, que não precisava mais se preocupar em sair para procurar clientes ou pagar comida e aluguel. Tudo isso estava sendo bancado por Anjali. Ela falava que vinha de uma família rica e possuía terras em Sholingur, e isso foi mais um motivo para Anil se sentir seguro. Então, em julho de 2016, com 24 anos, Anil se casou com Anjali em uma cerimônia grandiosa, onde tudo foi pago pelos pais dela. Mas, como a vida tem seus altos e baixos, as coisas mudaram depois do casamento. Anjali, que até então estava disposta a bancar tudo, começou a ficar mais econômica. Ela passou a cobrar que Anil fosse mais responsável e arrumasse um trabalho melhor, como chefe da família. Mas Anil, que estava adorando a vida sem preocupações, não curtiu nada essa mudança. O que antes era um relacionamento em que ele não precisava fazer quase nada, agora passou a ser um peso. Em vez de receber dinheiro para comida, ele teve que começar a pagar o aluguel do apartamento, e o dinheiro que ele ganhava ia direto para a carteira de Anjali. A vida que Anil imaginava não era aquela. As brigas começaram a surgir, e no fim, ele pediu a separação. Mas Anjali não aceitou de forma alguma. Ela deixou claro que se ele quisesse se divorciar, o preço seria alto. Sentindo-se sem saída, Anil recorreu ao primo, que o havia trazido para Vellore. Com a ajuda dele, Anil fez as malas,
sumiu para Chennai e se hospedou na casa de um amigo. Mudou de número de telefone e se afastou de tudo, vivendo a vida de solteiro novamente. Enquanto isso, ele estava recebendo algum dinheiro de seus pais, mas logo percebeu que Chennai não tinha a mesma animação de Vellore. Ficou desempregado por um tempo e começou a sentir a pressão. Até que, em maio de 2017, ele foi apresentado a Lakshmi pelo Facebook. Ela trabalhava na empresa de turismo de sua família em Chennai, e Anil, além de achar ela bonita, viu nela uma oportunidade. Ele ainda estava desempregado e pensou que poderia se reerguer com ela. Então, inventou uma história, dizendo que trabalhava em uma seguradora na cidade. Eles começaram a conversar, e logo marcaram um encontro em um restaurante. A química entre os dois foi instantânea, e Lakshmi parecia realmente interessada nele. Eles tinham 25 anos, e Anil, com seu charme e jeito de falar, parecia ser exatamente o tipo de homem que Lakshmi estava procurando. Anil, o playboy que se achava o cara, não era exatamente conhecido por ser honesto, e, claro, não estava disposto a começar a ser agora. Mesmo depois de conhecer os pais de Lakshmi, incluindo o pai dela, Abhishek, que era oficial do exército em Chennai, ele continuou com a história de sempre. Sempre que alguém perguntava sobre seu trabalho com seguros, Anil se saía como um expert, impressionando todo mundo com o conhecimento que ele inventava. Mesmo que todo mundo soubesse que trabalhar com seguros não era lá uma mina de ouro. Para a família de Lakshmi, o dinheiro não era a grande questão. O que realmente chamava a atenção era a confiança e persistência de Anil. No fundo, todos sabiam que ele estava desempregado, ainda casado com a primeira esposa e não exatamente o cara que dizia ser. Mas, mesmo assim, Lakshmi e a família estavam dispostos a seguir em frente com os planos do casamento. E, como se isso já não fosse o suficiente, Lakshmi deixou escapar um segredo que fez o coração de Anil bater mais forte. Depois de casados, o pai dela prometeu nomeá-lo líder de uma das empresas da família, que lidava com bambu e madeira. Isso parecia ser tudo o que Anil queria. Ele já se via no comando, ganhando grana e vivendo uma vida de luxo. Então, para continuar com o teatro de ser o homem livre, Anil ligou para sua mãe no vilarejo, mentiu sobre o divórcio com a primeira esposa e disse que estava se casando de novo. Claro, seus pais compraram a história. O casamento aconteceu em janeiro de 2018 e foi muito mais grandioso do que o primeiro. Agora, Anil era o queridinho da cidade, casando com uma mulher linda de uma família rica. Todo mundo acreditava na história do emprego na área de seguros, que parecia respeitável e digno. Para todos ao redor, Anil e Lakshmi eram o casal dos sonhos, poderoso e admirado. A cereja do bolo foi que o pai de Lakshmi convidou seus amigos do exército para o casamento, dando a Anil uma recepção de respeito no círculo militar. Após o casamento, Anil largou o emprego na área de seguros e entrou no negócio de bambu e madeira, com seu cunhado assumindo o papel de mentor. Mas as coisas não saíram como ele esperava. Apesar de todo o seu jeitão autoritário, Anil não era exatamente um bom aprendiz. Seu cunhado estava de olho em tudo e Anil detestava aquilo. Ele não sabia lidar com o dinheiro, não tinha controle sobre as entregas, o estoque ou o gerenciamento de suprimentos. Isso foi durando meses, e o sogro começou a se preocupar, achando que Anil não era feito para o ramo. Para piorar, Anil ficou frustrado por não ter mais liberdade e passou a descontar isso em Lakshmi. Ela tentou manter a calma, dizendo para ele aprender no seu próprio ritmo, mas isso só fez Anil ficar ainda mais irritado. Como vou aprender se o seu irmão está sempre fazendo tudo por mim? Ele reclamava. Ele queria ser o responsável, mas acabou tendo que fazer tarefas simples como amarrar bambu, entregar madeira e consertar caminhões. A humilhação foi grande, e, logo, ele parou de ir para a loja. Com o tempo, Anil começou a passar cada vez mais tempo fora de casa, saindo com amigos novos e bebendo com mulheres desconhecidas. Lakshmi, que sempre o alertou para manter o bom nome da família, estava ficando sem saber o que fazer. Mas Anil estava irritado. Ele chegou a exigir: diga ao seu irmão para sair da loja e me deixar comandar as coisas. Vou parar de beber e trabalhar de verdade. Isso causou uma grande briga entre Lakshmi e sua família.
Lakshmi tentava convencer que o comportamento de Anil era culpa do pai e do irmão, mas o sogro não comprou essa ideia. Ele disse para Anil, sem meias palavras, que ele não tinha perfil para o trabalho e que sua preguiça não seria tolerada no mundo dos negócios. Como vai administrar uma empresa se não consegue nem mesmo administrar sua própria vida? O sogro disparou. Isso deixou Anil irritadíssimo, e ele desapareceu por uma semana inteira, sem dar notícias. Foi nessa fase difícil que Anil voltou a frequentar os bares, e foi lá que conheceu Shveta. Ela era estudante universitária e estava estagiando em um banco pequeno de Chennai. Acontece que Shveta conhecia Lakshmi, pois eram da mesma região. Mas, ao invés de ficarem só no papo de sempre, Shveta acabou oferecendo uma solução para Anil. Uma casa pequena e barata onde ele poderia ficar temporariamente. Ninguém sabia sobre isso, e logo os dois começaram a se encontrar às escondidas. Shveta visitava Anil frequentemente e passava a noite com ele, às vezes até pagando pela casa para que ele pudesse se esconder dos sogros rigorosos. Não era só uma fuga dos olhares atentos da família, mas também uma forma de Anil continuar vivendo com Shveta e mantendo seu casamento com Lakshmi em segredo. Em outubro de 2018, o Sr. Abhishek, pai de Lakshmi, já estava farto. Ele desconfiava de que Anil estava mentindo sobre várias coisas e decidiu agir. Enviou um de seus homens para investigar a fundo. O que descobriram foi chocante. Anil ainda estava casado quando se casou com Lakshmi, pior, estava desempregado há muito tempo, muito antes de conhecê-la. Lakshmi ficou devastada. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. No dia 5 de outubro de 2018, o Sr. Abhishek decidiu que era hora de confrontar Anil. Ele e sua equipe começaram a procurá-lo por Chennai. Um vizinho os ajudou, dizendo que sempre via Anil saindo com uma mulher chamada Shveta em cafés e casas. Eles seguiram a pista até uma cafeteria, mas nem Anil nem Shveta estavam lá. A busca continuou, com eles visitando vários locais onde achavam que Anil poderia estar. Finalmente, encontraram um pequeno hotel onde Anil e Shveta estavam se escondendo. O recepcionista tentou negar, mas o segurança acabou entregando a localização. Quando chegaram ao quarto, não havia como negar. Anil estava lá com Shveta. O Sr. Abhishek, enfurecido, mandou Shveta embora, ameaçando-a de prisão se não saísse imediatamente. Ela, assustada, saiu correndo, enquanto Anil foi escoltado até o carro, quieto e sem resistência. O Sr. Abhishek, acompanhado por alguns de seus colegas do exército e sua equipe, levou Anil até uma fazenda de criação de crocodilos, uma área de turismo durante o dia, mas que também tinha um lado mais sombrio. O Sr. Abhishek tinha alguns negócios por ali, e seus funcionários desconfiavam que algo mais grave estava sendo planejado. Quando chegaram ao local, todos foram instruídos a esperar no carro. O Sr. Abhishek agarrou Anil pelo braço e o conduziu para a escuridão, em direção a uma das gaiolas. 5 minutos depois, 2 tiros ecoaram. O Sr. Abhishek voltou sozinho para o carro, e ordenou que os outros fossem embora. No dia seguinte, um dos guardas encontrou um pé humano no cercado dos crocodilos. A polícia inicialmente pensou que fosse um acidente. Talvez um guarda tivesse caído e sido atacado por um crocodilo. Mas ninguém havia reportado o desaparecimento de alguém. Até que Shveta ouviu a notícia e percebeu que não sabia nada de Anil há mais de uma semana. Preocupada, ela registrou um boletim de ocorrência, sugerindo que Anil poderia ser a pessoa encontrada na jaula. A polícia de Vellore começou a investigar, interrogando os funcionários do Sr. Abhishek. Todos ficaram em silêncio, temendo o que poderia acontecer se falassem. Até Lakshmi começou a desconfiar de seu pai, e fez várias perguntas, mas ele se manteve calado. Na cabeça dele, surgia o dilema: entregar-se à polícia ou enfrentar as consequências de sua própria ação. No dia 12 de outubro de 2018, o Sr. Abhishek finalmente se entregou. Ele confessou tudo, admitindo que tinha sido responsável pela morte de Anil. Explicou que, depois de descobrir todas as mentiras e enganações de Anil, especialmente sobre sua filha, que estava profundamente apaixonada por ele, ele não pôde mais suportar.
Ele nunca imaginou que sua filha inteligente poderia ser enganada tão facilmente por um homem que ela conheceu no Facebook. Apesar de todas as evidências, ela se apaixonou por Anil, e ele a manipulou, organizando até um casamento luxuoso que enganou toda a família. O Sr. Abhishek não aguentava mais ver sua filha sofrer, por isso, decidiu tomar as rédeas da situação de uma vez por todas. Durante seu julgamento no Tribunal Superior de Chennai, em 6 de fevereiro de 2019, o Sr. Abhishek explicou que, inicialmente, não tinha intenção de matar Anil naquela noite. Ele só queria dar uma lição a ele por todos os problemas que havia causado. Mas, no calor do momento, quando Anil resistiu, as coisas saíram do controle. Ele sacou uma arma e atirou em Anil. Depois do tiro, completamente confuso e sem saber o que fazer, empurrou o corpo de Anil para dentro de uma das gaiolas dos crocodilos. Ele assumiu que não havia planejado envolver seus funcionários ou qualquer outra pessoa, mas, com medo de que Anil pudesse retaliar, levou todos com ele. Na audiência, a primeira esposa de Anil, Anjali, também fez seu depoimento. Ela falou sobre sua experiência com ele, dizendo que Anil era preguiçoso, irresponsável e viciado em bebida. De acordo com Anjali, ele a deixou sem aviso e ainda roubou seu dinheiro. Ela ficou chocada ao descobrir que ele havia se casado novamente, especialmente porque os pais de Anil sabiam que ele ainda estava casado com ela. Porém, quando a polícia foi questioná-los, os pais de Anil inicialmente afirmaram que ele já estava divorciado. O Sr. Abhishek, com seu advogado ao lado, detalhou algumas das coisas horríveis que Anil tinha feito no passado. Ele revelou que Anil estava envolvido em vários golpes, enganando mulheres jovens com seu papo sedutor, e até havia sido preso por fraude de cartão de crédito. Ele usava os cartões de seus clientes para fazer compras online e até usava informações pessoais para pedir empréstimos. Anil foi detido por 3 dias, até que uma mulher idosa, que se recusou a testemunhar no tribunal, pagou sua fiança para proteger a reputação de sua família. Em 12 de fevereiro de 2019, o júri considerou o Sr. Abhishek culpado de agressão de 2º grau, que resultou na morte de Anil. Eles concluíram que ele havia agido em legítima defesa, e ele foi condenado a 15 anos de prisão, com a possibilidade de liberdade condicional após 10 anos. Além disso, ele foi demitido do seu emprego. Quanto aos funcionários e membros do exército que o acompanharam, nenhum deles foi acusado. O veredicto gerou reações divididas. Muitas pessoas acreditavam que Anil havia recebido o que merecia, mas outras achavam que o Sr. Abhishek deveria ter sido acusado de homicídio em 1º grau, por planejar deliberadamente a morte de Anil e não simplesmente por agir em legítima defesa. Alguns também sugeriram que o tribunal pode ter levado em consideração o longo tempo de serviço do Sr. Abhishek ao Estado ao tomar sua decisão. Enquanto isso, Shveta, que estava envolvida com Anil, foi condenada a 4 meses de prisão por sua participação nos acontecimentos. Que lições podemos aprender com essa história?